Gente, tenho entendido uma coisa nesses dias e eu sei que pode parecer idiota pra você, não sei, né, se você já sabe tudo isso que eu vou dizer, mas a frase resume ou sintetiza toda a ideia. O jardim não é o Éden. Pensa um pouquinho sobre isso. O jardim não é o Éden. Lembra do Gênesis, lá onde Deus colocou Adão e Eva e tal? Só você se lembrar. O Éden era um lugar e Deus plantou nesse lugar um jardim, tá bom? Por isso que é chamado de Jardim do Éden. Então o Éden é um lugar e havia um jardim nesse lugar. E Deus colocou o homem nesse jardim. Então no Éden Deus colocou um jardim e no jardim Deus colocou o homem. Só que eu não sei você, né? Porque a gente tem essa ideia de paraíso e tal, e legal, tá tudo certo. Não estou dizendo que não era um paraíso. Mas quando nós estamos falando de paraíso, a gente pensa, por exemplo, no rancho que a gente vai, num final de semana, um lugar muito bonito que a gente tira férias e a gente não tem que fazer nada, porque a gente foi lá para descansar. Já está tudo feito, né? Só que quando nós estamos falando de jardim, essa é a nossa ideia de paraíso, tá? Quando nós estamos falando de jardim, aí nós já estamos falando de um outro lugar, a nossa percepção muda. Isso se você tem um jardim na sua casa. Se você tem um jardim na sua casa, você sabe do que eu estou falando. O jardim é um lugar que requer muito trabalho para que ele seja um jardim. Onde você tirou férias? Foi num rancho? Foi na praia? Foi numa pousada? A sua percepção de paraíso, ela não é a mesma percepção para aquelas pessoas que transformaram aquele lugar num paraíso, tá? Para algumas pessoas aquilo ali é trabalho. Para quem vai esporadicamente, para quem vai uma vez por ano, é paraíso. Para outras pessoas, é serviço. Só entender isso aqui rapidão para a gente poder compreender claramente que o jardim não é o Éden. Jardim é um local onde eu preciso todos os dias remover as ervas daninhas, cuidar, fazer toda a manutenção. Foi nesse lugar que Deus colocou um homem. Um local onde ele teria que trabalhar para que aquilo continuasse sendo um jardim. E a Bíblia fala que todos os dias, na viração do dia, o Senhor ia para ver o que Adão tinha feito. Vocês entendem? Nós estamos confundindo a nossa relação com o Senhor. A gente está pensando que o nosso relacionamento com Deus é o Éden, quando na verdade o nosso relacionamento com Deus é o jardim do Éden. Esse lugar é um lugar de comunhão. Esse é um lugar de relacionamento, porque é um lugar de trabalho. O chamado do Senhor para nós é nós trabalharmos até o momento que aquele lugar se transforma num lugar de delícias. Agora, por que eu estou falando sobre isso? Por que isso tem me incomodado tanto? Porque isso abrange todas as áreas da nossa vida. Enquanto eu estou pensando que o paraíso é o lugar de relacionamento, tudo para mim se torna uma extensão desse paraíso. Por exemplo, na hora que eu vou comer, eu quero transformar a comida no meu lugar de delícias e a comida é meu paraíso porque não envolve trabalho. Eu quero transformar o meu trabalho de uma maneira tão legal e tão divertida que eu não levo a sério e não sou comprometido, não tenho regras, não tenho horários, não tenho absolutamente comprometimento nesse nível de camada. Enquanto nós, como cristãos, temos esse equívoco em relação ao jardim e o paraíso, a gente quer transformar todos os lugares num lugar de deleite, num lugar de delícia, de abrigo, de repouso, quando na verdade nós precisamos aprender a transformar todos os lugares num jardim. Eu preciso transformar meu casamento num jardim. Isso requer de mim a percepção e o esforço de trabalhar para que todos os dias as ervas daninhas sejam removidas, árvores indesejadas, galhos indesejados. E acredite, todos os dias eu receberei a visita do Senhor para Ele ver o que eu estou fazendo no meu casamento, o que eu estou fazendo na minha criação com meus filhos, o que eu estou fazendo nas minhas finanças, na minha saúde física. Poxa, eu preciso cuidar do meu corpo, eu preciso cuidar desse templo, até porque isso aqui é um lugar de trabalho e não um lugar de delícias. Não perca essa percepção, isso vai fazer com que você tenha saúde nas suas relações e a maneira como você lida com a vida como um todo. Antes que seja tarde, você chega ao final da sua vida e você descubra que o lugar de delícias se tornou uma mata fechada. Porque onde você deveria estar cuidando e fazendo a manutenção todos os dias, você armou uma rede e tratava como um paraíso, um lugar que era para ser cuidado como um jardim.